Fala Tricolor, eu sou o Wallace do canal Flu Me Domina, o segundo melhor e maior canal de estatísticas e tática do Flusão, perdendo para todos os outros canais. E te pergunto antes de começar esse vídeo, você está pronto para passar raiva assistindo o Fluminense jogar contra o São Paulo? Nós viemos já de 3 derrotas no Brasileirão, 4 considerando a partida contra o Chelsea pelo Mundial. O Fluminense não vem fazendo um futebol que agrada os nossos olhos, e aqui nesse vídeo eu vou mostrar para você o padrão de jogo, de como joga o São Paulo e algumas estatísticas para a gente observar se o Fluminense vai enfrentar algo que é tranquilo ou se é algo que é difícil. Então vamos para o vídeo. Para começar, vamos falar sobre a posição média dos jogadores e como esses jogadores eles se organizam ali no time do São Paulo para fazer tabelas, para fazer jogadas ofensivas. Então começamos pelos jogadores 21 e 20. Na partida contra o Flamengo, o 21 não estava em campo, mas estava aqui o jogador que é o número 20, eles pelo meio. Já no jogo contra o Red Bull Bragantino, esse 21 e 20 aqui estavam ali no meio de campo, fazendo uma duplinha muito importante para o time. Eles sempre estão jogando bem próximos um do outro, 21 e 20, E aí foram as quatro últimas partidas para o São Paulo. O São Paulo perdeu para o Flamengo, empatou contra o Bragantino, ganhou do Juventude fora de casa e ganhou do São Paulo. E ganhou em São Paulo contra o Corinthians. E aí quando a gente analisa também o meio de campo, a gente tem outros 3 jogadores do São Paulo muito importantes para as jogadas ofensivas. Na partida contra o Flamengo faltou o Luciano, mas aqui tem os 17 e o número 8. Aqui, 10, 7, 10, 17, e 8. 10, 17, o 8 faltou aqui nesse jogo. E aqui 10, 17 e 8, ou seja, eles sempre estão muito próximos para fazer essas jogadas ofensivas e fazer o time do São Paulo evoluir. Nesse jogo contra o Corinthians, deixou esse espaço aqui, mas a localização geográfica do São Paulo permitiu que as jogadas fossem muito mais trabalhadas pelo lado direito, E você vai perceber logo a seguir que as jogadas do São Paulo são muito mais trabalhadas pela lateral direita, Apesar de você observar aqui que eles se concentram muito no meio, as jogadas geralmente são sempre muito pela direita, Os alas do São Paulo, eles são muito ofensivos, já que recentemente o técnico deles, que eu esqueci agora o nome do técnico, começou a jogar com 3 zagueiros. E aí dá liberdade para esses jogadores evoluírem, os laterais, 18 e 6, evoluírem a sua movimentação mais para frente. Tanto que a posição média deles ou é bem avançada, 6 e 18 aqui mais próximo do meio do campo, mas no jogo contra o Flamengo eles acabaram sendo jogados, o 18 acabam não estando muito aqui. Mas se o time do São Paulo está atacando muito, esses jogadores eles têm liberdade para atacar muito, Então, agora observando isso que eu acabei de falar, no jogo contra o Flamengo, 32% do ataque foi pelo lado direito, 49% foi pelo lado esquerdo. Contra o Bragantino, 37% do ataque pelo lado direito, 44% do ataque pelo lado esquerdo. Lado direito, 49%, 25%. E aí, em específico contra o Juventude, inverteu esse lado, 41% do ataque pelo lado direito, 34% pelo lado esquerdo. Foi justamente essa diferença que a gente observou aqui, que eles 3 aqui, esses caras todos aqui estavam mais jogando para cá. E aí contra o Corinthians, eles estavam jogando mais pela direita, mas contra o Corinthians foram muito mais avançados aqui pelo lado direito e 25% das vezes pelo lado esquerdo. Apesar da movimentação, da concentração desses jogadores estar muito mais para o lado direito, a movimentação do São Paulo se deu muito mais aqui por esse vazio, E essa liberdade que esse 18 teve aqui para organizar as jogadas. E aí quando a gente pensa também em jogadores com maior pontuação nessas partidas, o São Paulo perdeu contra o Flamengo e o goleiro deles teve um desempenho muito bom. Tirando o Alisson, que desarmou uma quantidade relativamente boa de vezes, 3, e dribles aqui 2 pelo Cedric Soares. Já nos jogos que o São Paulo venceu, a maioria das vezes, ou no caso no Red Bull que empatou, uma quantidade muito grande de vezes
os jogadores de São Paulo estiveram ali com as melhores notas. Luciano, André Silva com as melhores notas, quantidade de chutes, o Luciano tinha uma quantidade de chutes junto com o Fabinho, André Silva chutou bem também, o Enzo Dias também chutou. Desarmes, o Ferrarese do São Paulo desarmou muito bem, o Arboleda desarmou também muito bem. E dribles, o Luciano também, por lado do São Paulo, foi o que mais driblou, mas do jogo como um todo foi o John. No jogo agora contra o Corinthians, Luciano teve a melhor média, depois o Wendel, Ferrarese, o goleiro Rafael, Bobadilha. De novo, Luciano como jogador do São Paulo que mais chutou 5 vezes. Ferrarese de novo desarmando bastante. E jogo agora contra o Juventude, maior nota foi o Sabino. Maior chutes, de novo Luciano. Se a gente pegar somente esses últimos 3 jogos aqui, ó, Luciano chutou 4, 5, 9, com 4, 13 vezes. Só ele chutou 13 vezes, o que foi mais do que o time do Fluminense chutou no jogo, por exemplo, contra o Flamengo. Né? E quase a mesma coisa que o time todo do Fluminense chutou no jogo contra o Palmeiras. E aí quando a gente pensa em como todos os jogadores do São Paulo se comportam em campo, tirando o jogo do Flamengo, que teve aqui uma concentração muito grande no espaço defensivo, o time do São Paulo evoluiu muito, né? Olha só como é que já se ocupou muito mais a região do ataque, e essa parte aqui da defesa que se concentrou muito no goleiro e aqui já se espaçou, né? Já se dispersou para outras localidades do campo, na vitória contra o Corinthians, que se deslocou mais aqui, pela lateral direita, se concentrou aqui uma quantidade de vezes muito grande pela lateral direita, né? E aqui do São Paulo, né, no jogo contra o Juventude, se concentrou muito mais ainda no ataque, já que o ataque foi para esse lado aqui. Então é isso, né? O São Paulo, com a entrada do Hernan Crespo, lembrei o nome do técnico deles, com a entrada do Hernan Crespo, tirando o jogo contra o Flamengo, eles estão desempenhando futebol muito melhor. O problema foi o início do ano, que eles estavam muito abaixo, muito aquém, e a gente vai enfrentar o time do São Paulo com um futebol melhor, né? Não vou dizer melhor, mas vou dizer em crescimento, ou seja, melhorando a cada partida, e o Fluminense, que nos últimos 3 jogos ali estava muito mal. E aí é isso. Como é que a gente vai desempenhar um futebol contra eles que está com um meio do campo? Vamos observar de novo. O meio do campo deles está muito concentrado de jogadores, então é muito capaz da gente perder o meio do campo se a gente tentar jogar no 4-3-3. O ideal, às vezes, seria a gente também espelhar o 3-5-2 e colocar laterais agudos nas costas, né, desses 2 laterais, desses 2 pontos do São Paulo. Né? Enfrentar o São Paulo lá já é difícil, enfrentar o São Paulo lá, no momento que a gente está, é mais difícil ainda. Então, seja o que Deus quiser, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você acha dessa partida e vamos lá. Até a próxima.